todos. Obrigado, Vitor. Vamos bater um papo hoje para falar um pouquinho sobre algumas diferenças entre sala de conferência e sala de reunião e também como é que a gente pode conversar com o cliente para poder descobrir qual vai ser o melhor equipamento que a gente pode usar nessa sala. Agradeço a participação de todos e vamos passar essa próxima hora aí conversando um pouquinho sobre esse tema. Inclusive, foi bem interessante, porque ontem à noite mesmo, final do dia, um cliente me ligou e muitas das coisas que eu vou falar aqui hoje a gente conversou ontem, porque era um projeto que estava começando e algumas das perguntas que eu vou mostrar aqui eu acabei fazendo para o cliente para poder entender qual seria o melhor equipamento, qual seria a melhor tecnologia para o cliente usar no projeto que ele precisava. Então, para começar, eu só vou fazer uma apresentação rápida da Audio-Técnica, para quem não conhece a marca. Tá? Primeiramente, a Audio-Técnica ela é uma empresa japonesa, foi fundada em 1962 pelo Hideo Matsushita, e a Audio-Técnica começou fabricando cartuchos para toca-discos. E, ao longo dos anos, ela foi aumentando as suas operações. Em 72, ela abre um centro de operações numa cidade chamada Akron, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. E o que é comum no desenvolvimento dos produtos da Audio-Técnica é o que a gente chama de transdutor, que é tudo que transforma uma energia em outra. Que, no caso, o microfone ele é um transdutor, né? Transforma energia acústica em energia elétrica. E o alto-falante também é um transdutor, né? Ele transforma energia elétrica em energia acústica. E desde 1978, que a Audio-Técnica inicia suas operações aí fabricando microfones. E produz microfones tanto para o mercado de instalação, que é o que a gente vai falar aqui hoje, mas também tem microfones para estúdio, para ao vivo e para a parte de transmissão broadcast. Em 85, a marca lança a série chamada Unipoint, que existe até hoje, que é o primeiro microfone de condensador de carga fixa em tamanho miniatura. Então, a Audio-Técnica conseguiu diminuir o tamanho do elemento, da cápsula do microfone, e isso em instalação a gente sabe que é muito importante em alguns casos. E, desde então, a Audio-Técnica se estabelece como um ator importante do mercado de áudio no mundo. E, em 88, a Audio-Técnica é selecionada para fazer, microfonar, né, captar o debate presidencial. Aí a gente tem uma foto aí do George W. Bush e do Michael Dukakis. E, desde então, a Audio-Técnica vem participando nos Estados Unidos dos debates presidenciais, fornecendo os microfones para captação. Tanto microfones de pescoço de ganso, né, gooseneck, quanto microfones de mão com fio ou sem fio, como a gente pode ver aqui nas fotos. Em 91, a Audio-Técnica lança o primeiro microfone da indústria de gravação, ou seja, para estúdio, que custava menos de $1.000. O modelo dele é o AT4033, que foi desenvolvido em parceria com o famoso produtor Phil Ramone. E a Audio-Técnica também, nos anos 90, lança microfones da série Artist Elite e Artist Series, que são microfones muito usados em ao vivo, mas também pode se usar em estúdio e, em alguns casos específicos, para instalação também. E, para finalizar, a Audio-Técnica está sempre presente nos eventos do Grammy, patrocinando, fornecendo os microfones, e também os microfones da Audio-Técnica são os escolhidos pela NBC Olympics, que é uma divisão da NBC que cuida da parte das Olimpíadas, tanto de verão quanto de inverno. Aí diversos microfones nossos são usados para a captação do áudio das Olimpíadas. E, inclusive, no Rio de Janeiro, nos Jogos Olímpicos que nós tivemos aqui,
teve toda uma equipe da audiotécnica ajudando no posicionamento dos microfones da audiotécnica durante os Jogos Olímpicos. Bom, isso era um pouquinho que eu gostaria de passar para vocês, para conhecerem um pouco sobre a audiotécnica. Agora sim, a gente entra no nosso assunto, para poder entender um pouquinho das tecnologias, das soluções que a gente pode ter para uma sala de conferência ou uma sala de reunião. A parte inicial, ela é genérica, são as conversas que a gente vai ter com os clientes para poder entender um pouco da necessidade do cliente e, a partir de então, a gente conseguir determinar qual equipamento. Aí, obviamente, eu vou mostrar aí aqui duas soluções que a audiotécnica possui para poder atender essas demandas de sala de conferência ou sala de reunião, tá? Então, aqui nesse slide, a gente tem aí só, eu busquei no dicionário, no Michaelis, né, uma definição do que seria conferência. Tem várias definições, né? Mas, basicamente, o que a gente pode ver em comum entre elas aqui é que quando a gente fala de conferência, a gente fala de uma reunião de especialistas para discutirem um assunto importante, ou uma conversação, uma discussão entre duas ou mais pessoas, um colóquio, tá? Ou, pensando internacionalmente, pode ser uma assembleia de representantes de diferentes países com a finalidade de tratarem questões de interesse internacional. Ou seja, normalmente, uma sala de conferência, um ambiente de conferência, ele é uma sala grande, que possui muitos participantes. E, dessa forma, as pessoas falando apenas com som acústico, vai ficar muito difícil uma pessoa ouvir a outra, porque a sala é muito grande e as pessoas estão muito longe uma das outras. Então, um sistema de amplificação ele vai ser necessário. Esse sistema de amplificação ele pode ser um PA, um sistema de som na sala, mas, em muitos casos, isso se torna inviável, porque na conferência, todos os participantes possuem microfone. E, dependendo da posição dele, do lugar onde ele está, você tem um PA na sala, quando abrir um microfone, você vai ter realimentação, microfonia, e isso vai ser ruim. Então, o sistema de conferência, ele permite que você tenha, a gente vai ver uma solução da audiotécnica daqui a pouco, permite com que você tenha uma basezinha, onde você vai conectar o microfone, e já tem um alto-falantezinho ali para a pessoa, individual para a pessoa se escutar ou escutar as outras pessoas que está falando. E se a gente pensar na questão internacional, como a gente viu aí um dos significados, você vai precisar de traduções. Nem todo mundo fala todos os idiomas. Então, em alguns casos aí, a pessoa ela vai falar, alguém vai traduzir o idioma dela para um outro idioma, para que as outras pessoas possam escutar. Então, o sistema de conferência, ele pode fornecer essa base de interpretação, e a gente vai ver que o ATUC 50 da audiotécnica possibilita essa tradução. E, falando em sala de reunião, tá? Também o significado aí do dicionário Michaelis, é um encontro de pessoas a fim de tratar de determinados assuntos, geralmente de negócios. Pensando numa sala de reunião, normalmente são espaços pequenos. É uma empresa, são os diretores que vão se reunir, ou é a equipe de vendas que vai se reunir. Então, normalmente é um espaço pequeno, que você vai precisar de menos microfones quando se compara com um sistema de conferência. Em alguns casos, essa sala de reunião, ela nela você realiza uma audioconferência ou uma videoconferência. São empresas que estão em lugares diferentes, e aí, automaticamente, você precisa fazer uma chamada aí pela internet para poder se comunicar. Então, o microfone vai fazer parte, e alguns sisteminhas também vão ser interessantes aí, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, por exemplo, você pode ver nessa foto, desse slide, um centro
médico da universidade no Japão, tá? Que usa o sistema de conferência da Audiotécnica TUC 50. Então, como você pode ver na imagem aí, por exemplo, ó, é uma sala grande, são muitos participantes, uma pessoa de um ponto da sala falando, não vai, a outra que está em outra ponta da sala não vai escutar direito, então você vai precisar de microfones e um sistema de amplificação dessa voz. Pode ser um PA, caixas embutidas no teto, ou pode ser um sistema de conferência que às vezes é mais simples, porque aqui a gente pode ver que o pé direito é baixo, para você ter caixas cobrindo todo mundo, você teria que ter várias caixas no teto espalhadas, então às vezes não dá para furar o teto, não querem furar o teto, e aí o sistema de conferência vai te ajudar nesses casos. Mas como é que a gente chega para saber se o sistema de conferência que a gente tem ou que você trabalha vai atender o cliente? Então, eu separei aí algumas perguntas importantes para que a gente possa chegar nessa resposta. Então, por exemplo, o sistema será fixo, o sistema de conferência que vai ser instalado, ele vai ser fixo ou ele vai mudar de configuração? Então, nessa sala que a gente tem aí na imagem, por exemplo, ela está aí praticamente um quadrado, mas pode ser que resolvam mudar a configuração dessa sala e fazer em formato sala de aula ou em formato de U. Então, isso é importante você conhecer, principalmente empresas que fazem locação de sistemas de conferência, que vão ter que entender o formato da sala para poder entender como vai fazer a conexão dos equipamentos. Outra coisa que você precisa perguntar para o cliente é se você se pode se usar cabo para poder fazer a ligação de todo o sistema, tá? E aí eu coloquei aí entre parênteses o ATUC50, tá? Que é o sistema de conferência da Audiotécnica. Ele é um sistema digital, mas tem a conexão via cabo de rede, né? Categoria 5E ou categoria 6. Então, apesar de ser digital, você vai usar o cabo para fazer a ligação. Se for possível, a Audiotécnica tem essa solução, a gente vai explorar daqui a pouco. Ah, não, o sistema tem que ser sem fio. Então, você vai precisar de um sistema de conferência que possibilite aí toda a sua conexão sem fio, que no caso, eu não vou falar dele aqui hoje, mas depois quem quiser pode mandar pergunta ou me mandar um e-mail. A gente tem aí o ATCS60, que aí é um sistema de conferência que trabalha com infravermelho. Outra coisa muito importante, será necessário gravar a conferência? Então, hoje em dia, as pessoas, cada dia mais, e principalmente se tratando de conferência, é necessário registrar o que foi falado nessa conferência. Então, o seu sistema de conferência permite isso, ou você vai ter que ter um equipamento de terceiro para poder fazer a gravação, tá? Será necessário um sistema de votação? Em alguns casos, algumas conferências, como a gente viu lá nas definições, é apenas uma discussão, é uma conversa entre especialistas. Então, as pessoas estão debatendo ideias e não é necessário nenhuma votação. Mas, em alguns lugares, será necessário ter votação. No caso, o ATUC 50, ele não possui sistema de votação, mas o ATCS 60 já possui. Então, com essas perguntas, vocês vão eliminando aí, entendendo o que o cliente precisa e entendendo se o equipamento que você possui, ele atende ou não. Outra pergunta muito importante, o sistema permite ampliação, ou seja, hoje a sala de conferência precisa de 20 microfones apenas, ou 30, mas pode ser que amanhã depois eles resolvam ampliar o sistema e precisam de 70 microfones. Será que o sistema que está sendo instalado hoje vai permitir a ampliação desses canais de microfones? Então, é outra pergunta importante para você fazer ao cliente. E algumas coisas também que seria importante você entender do cliente e você mesmo, com a sua experiência no projeto, você verá que são questões importantes, tá? As unidades de discussão possuem controle completo? As unidades de discussão são essas bases,
né, que eu vou apresentá-las daqui a pouco, mas que a gente pode ver na foto aqui. Você tem um microfone e você tem uma base com alto-falante, só que você tem ajuste nessa base, você pode controlar o ganho do microfone, existe ganho automático do microfone, tem pessoas que falam alto demais, tem pessoas que falam baixo demais, e se você tiver um controle automático de ganho, isso te ajuda bastante a manter o nível do sinal satisfatório. Possui equalização, possui eliminador de microfonia, você tem controle de volume do alto-falante, para poder a pessoa se ouvir ou ouvir os outros um pouco mais alto ou mais baixo. Então, isso é muito importante você entender do cliente e você mesmo saber que vai ser importante a maioria desses recursos num sistema de conferência. O sistema permite conexão com equipamentos externos. O sistema de conferência, você conecta todo mundo numa central de controle, nós vamos ver isso aí, só que em alguns casos alguém fala assim, não, mas vai ter um palestrante aí que vai vir e ele vai falar no microfone sem fio, ou no microfone com fio. É possível ligar esse microfone no sistema de conferência para que cada pessoa escute na sua unidade? Isso é importante. Ou alguém resolve e fala, não, esse sinal dessa sala vai precisar ser enviado para o outro andar, para que algumas pessoas que vão estar assistindo remotamente isso, ou assistindo em outra sala, o que está se passando nessa sala de conferência. Então, você tem essas conexões, isso é importante você saber. E uma outra pergunta muito importante é como configurar ou controlar o sistema. É fácil? É rápido? Muitas vezes a gente sabe que nós, como técnicos, como instaladores ou como projetistas, a gente entende a tecnologia de uma forma diferente do usuário que está sentado na sala de conferência. Então, ele vai saber controlar isso automaticamente, ou você que fez o projeto, a pessoa que vai instalar, ela vai conseguir configurar isso rapidamente, ou mesmo uma empresa de locação de sistema de conferência, vai ter agilidade para poder conectar tudo e configurar rapidamente para deixar pronto para a conferência acontecer. Então, são perguntas que vão te ajudar no seu dia a dia. E outras duas aqui para a gente finalizar, que são perguntas comuns quando a gente fala de sistema de conferência. A gente olhando nessa sala aí da foto, deve ter em torno de que aí, uns 30, 40 microfones. Imagina que todo mundo resolva falar ao mesmo tempo. Então, quantos microfones podem ser abertos ao mesmo tempo? Tem um limite para isso? Ou o próprio cliente vai te determinar, não, eu quero que apenas 3 pessoas possam falar ao mesmo tempo, senão vai virar confusão. Então, o sistema de conferência, ele permite essa configuração de limitar o sistema para ter apenas 3 microfones abertos? É uma pergunta muito importante para se fazer numa sala de conferência. E, como eu comentei lá no início, o sistema de conferência possui possibilidade de interpretação, outros idiomas. Às vezes, vai ter uma conferência, vai ter uma pessoa aqui no Brasil, e a pessoa principal que vai apresentar ou vai discutir fala inglês, mas quase ninguém fala inglês na sala. Então, você vai ter que ter um intérprete que vai traduzir isso para o português. Então, existe essa possibilidade no sistema de conferência. Então, eu apresentei aí 10 perguntas que eu considero importantes a se fazer para o cliente. Muito provavelmente o cliente já vem com essas ideias na cabeça dele, mas as perguntas te ajudam a organizar um pouquinho o que o cliente precisa e você entender melhor o projeto. Tem outras perguntas que pode fazer, com certeza muitos aqui que estão assistindo já devem ter realizado um projeto parecido, então, podem ter outras perguntas, mas eu quis explorar essas 10 perguntas mais importantes. Agora, isso foi para a sala de conferência. E quando a gente fala numa sala de reunião,
Sala de reunião, como eu explorei anteriormente, ela é geralmente pequena, tá? São pequenas, e em alguns casos você precisa enviar o áudio dessa sala de reunião para um local mais distante. Uma empresa que tem sede em 2 lugares, em 2 cidades diferentes, em 2 países diferentes, então vão fazer reunião 2 equipes de locais diferentes, você vai ter que sentar na sala de reunião e transmitir esse áudio para outro lugar. Via audioconferência ou, em alguns casos, via videoconferência. São os nomes que a gente usa. Então, de novo, algumas perguntas que vão te ajudar nessa questão. Nessa sala de reunião, um sistema de conferência vai ser muito, porque a sala é pequena, você vai usar aí 3, 4 microfones, 5, ou às vezes um microfone apenas. Então, você especificar um sistema de conferência que tem muitos recursos, às vezes é demais. Então, algumas perguntas que vão te ajudar aí. Tá, o sistema possui possibilidade de conexão com o computador para utilizar softwares ou aplicativos como Skype, por exemplo, para fazer a audioconferência ou a videoconferência, que basicamente é o que eu estou fazendo com vocês hoje aqui, tá? Eu vou apresentar daqui a pouco uma solução para a sala de reunião, que é o ATDM 0604, é um digital mixer. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um microfone só na minha sala, conectado nesse digital mixer. E esse digital mixer, ele tem conexão USB que eu conecto no meu computador. E os softwares que eu vou utilizar para fazer a conversa, no caso aqui, o webinar está usando um software, o Skype usa o software dele, ele reconhece esse mixer como uma interface de áudio. Então, eu consigo, o microfone capta a minha voz, joga para o mixer e via USB chega no computador e aí eu transmito para vocês me escutarem. E o USB, ele é bidirecional, ele tanto recebe quanto envia sinal. Então, quando o Vitor fez a apresentação, esse sinal chegou para mim pela internet, obviamente, chegou no USB e eu tenho um canal do mixer ali recebendo isso e eu consigo controlar o volume que eu estou escutando da pessoa falando do outro lado. Então, é uma questão importante para você entender se o que você vai precisar na sala de reunião vai precisar ter só para o som ambiente ali, o som local, ou você vai precisar transmitir isso para outro lado. E aí tem uma conexão USB, como nesse exemplo aqui, que eu vou mostrar o mixer daqui a pouco, eu vou apresentá-lo, vai te ajudar bastante. E, de novo, o sistema permite ampliação, ou seja, hoje decide-se um microfone apenas na sala de reunião, mas aí amanhã já querem 2, já querem 3. Você consegue aumentar a quantidade de microfones e manter o mesmo equipamento que você especificou no projeto inicial? Então, é uma pergunta importante para se fazer. E, de novo, o mixer permite controle completo para a entrada e para a saída, como equalizador, dinâmicos, eliminador de microfonia, cancelamento de eco, que é o conhecido como AEC. Então, você precisa saber essas necessidades e você vai ver que é muito importante ter esses controles. E, de novo, o mixer possui fácil configuração e acesso, possui limitação de controle, como administrador, que pode controlar tudo, e operador, que vai controlar apenas alguns controles. Depois que você projetar e depois que você instalar, você não vai estar mais lá. Então, a pessoa que vai ser responsável por ligar a sala de reunião tem que ter acesso fácil e saber mexer na tecnologia que você colocou ali na sala dele. Bom, espero ter esclarecido aí algumas coisinhas, algumas perguntas importantes para a sala de conferência e de reunião, voltando a ressaltar que podem ser feitas várias outras perguntas, mas essas são algumas que eu considerei importante e que eu uso no meu dia a dia nos projetos. Agora sim, já que a gente está falando de sala de reunião, que são salas menores normalmente, você precisa
de você provavelmente, se tiver uma audioconferência ou uma videoconferência via IP, né, você vai transmitir aí pela internet, você vai precisar aí de um mixer para ligar o microfone e fazer esse processamento e essa transferência. Então, a Audio-Técnica, ela tem um mixer digital, um smart mixer, né, chamado ATDM 0604. AT é de Audio-Técnica, o D é de digital e o M é de mixer. E o 06 significa 6 entradas e o 04 significa 4 saídas. Só para vocês entenderem um pouquinho do nome desse mixer digital, que é esse aqui que a gente vê na imagem. Tá? É um mixer bem compacto, meia unidade de rack, que você pode instalar facilmente dentro de um móvel, em qualquer cantinho da sala de reunião ali, sem nenhum problema. O que ele possui? No seu painel frontal, ele possui alguns botões importantes, né? Obviamente o botão de energia, ligar e desligar, tá? Um botão chamado Mode, ou modo, que você pode chamar uma memória, isso é muito legal, você consegue salvar algumas memórias, alguns presets dentro do mixer, e para poder adequar de acordo com a sala de reunião. Tá? A sala de reunião, eu preciso ter 3 configurações diferentes. Às vezes eu vou usar um microfone, às vezes vou usar 3, às vezes vou usar 5. Então, você cria memórias para poder fazer isso aí. Ou, não, vai ter reunião que a gente vai usar só o som do microfone dentro da sala, numa caixinha que tem dentro da sala. Não, vai ter reuniões que a gente vai precisar enviar esse áudio para outro local via IP, via internet. Então, chama a memória. Então, você consegue trocar essa memória. Tá? Seleção de canais. Então, como eu falei, o mixer ele tem 6 canais de entrada. Então, você tem aqui do 1 ao 6. Cada botãozinho desse é o controle de um canal. E você também tem aqui o controle das saídas, né? Quando essa luzinha aqui tiver verde, aqui é a abreviação de green, é a saída 1 que você está controlando. Você aperta o botão de novo, ele vai ficar vermelho, esse LED, e aí a saída 2. E se ele ficar amarelo, é a saída estéreo LR que você tem no mixer. E o encoder, que é esse botão aqui, que ele tem múltiplas funções. De acordo com o que você selecionar aqui no botão, ele pode ser controle de volume, pode ser controle de equalização. Então, você tem alguns controles aqui que esse encoder pode assumir. A gente vai ver que nesse mixer existe um web remote para você controlá-lo, mas não necessariamente você precisa do web remote. Você pode fazer todo o controle dos canais aqui diretamente pelo painel frontal. É só selecionar o canal e aí você consegue ligar o phantom desse canal, você consegue ativar um low cut, você consegue ativar a prioridade desse canal, se for o caso, o Smart Mixer, endereçar. Então, você tem o controle no painel frontal e tudo isso é explicado no manual do produto. E na parte traseira, você tem as conexões necessárias para a instalação do seu sistema. São 6 entradas, correto? Está aqui. Esse conector aqui é conhecido como Euroblock, né? Ele não tem os conectores diretamente, o XLR ou um TRS, são os conectores Euroblock, que são menores, que fica mais fácil para você conectar e diminui o tamanho do aparelho. Então, você tem 6 entradas balanceadas e uma entrada estéreo. Tá? O terra, o lado esquerdo e o lado direito. E as 4 saídas analógicas, que é a saída 1 balanceada, a saída 2 balanceada e a saída 3 desbalanceada mais estéreo. Você tem o terra, o lado esquerdo e o lado direito. Então, você tem as conexões analógicas para ligar os microfones e para ligar uma caixa de som,
ou uma interface de áudio, ou o que você precisar. A network, que é a porta de controle, ou seja, você tem duas possibilidades. Você pode ligar o seu computador diretamente nessa porta network, para controlar o mixer via web browser, que eu vou comentar daqui a pouco, ou você pode ligar um roteador sem fio no mixer e acessá-lo, né? Você acessa o roteador e entra dentro do mixer para fazer o controle. E a porta USB, que eu já comentei com vocês. E essa porta USB, ela entra no computador e aí esse mixer vira a sua interface de áudio. Então, todos os microfones você consegue endereçar aqui pelo USB, que é como eu estou fazendo aqui agora. O meu microfone está ligado na entrada 1 aqui, e ele está sendo endereçado para a saída USB, para entrar no meu computador e chegar o áudio até vocês. E para eu escutar vocês, a voz do Vitor, no caso, que fez a apresentação, chegou pelo USB e saiu aqui pela saída 1, que eu liguei no meu sisteminha de som que eu tenho aqui no meu escritório. Além disso, você pode estar se perguntando, e foi uma das perguntas que eu fiz lá no início, o sistema permite ampliação? Luiz, 6 canais, mas e se o cliente aumentar a sala de reunião, quebrar uma parede, aumentar essa sala e falar para mim que vai precisar de mais microfones? Então, a Audio-Técnica, ela possui um protocolo chamado AT-Link, Audio-Técnica Link, que hoje em dia existem vários protocolos no mercado, né? Alguns já caíram em desuso, né? Como se a gente lembrar do protocolo chamado CobraNet, por exemplo, e vários outros aí, que durante um tempo no mercado foi muito forte, e depois ele foi perdendo força e abrindo espaço para outros protocolos. Hoje existe o protocolo Dante, por exemplo, e a Audio-Técnica, em alguns produtos, a Audio-Técnica utiliza o protocolo Dante, inclusive a gente tem microfones Dante e bases de microfone com Dante, ou a Audio-Técnica tem um protocolo próprio chamado Audio-Técnica Link, que é essa conexão que a gente pode ver aqui. É um protocolo de transmissão digital, mas transmissão de áudio bidirecional, sem compressão, em 24 bits, 48 kHz. Então, pelo fato de não ter compressão, pelo fato de ser digital, em 24 bits, 48 kHz, você consegue ter uma qualidade altíssima de áudio. Para que serve essa conexão? Preciso ampliar o meu sistema. Já estou utilizando as 6 entradas de microfone aqui e preciso ter mais 4 microfones. Então, você consegue conectar via AT-Link mais 5 mixers. Então, você vai ter esse mixer principal e mais 5. Você vai fazendo uma cascata entre eles, para poder ter aí 36 entradas de microfone. Então, você tem 6 entradas no primeiro mixer, mais 6 entradas no segundo, mais 6 entradas, e aí você consegue chegar a um total de 36 canais de microfone. Então, o sistema permite ampliação? Sim, o ATDM 0604 permite essa ampliação. Bom, e a fonte de energia, obviamente, o cabo de energia que está aqui. Tá? Como é que eu faço o controle, as configurações desse mixer, né, para configurar a minha conferência? A TDM 0604, controles no painel frontal, como eu já comentei, você seleciona o canal de entrada ou a saída, e esse encoder aqui, ele vira alguma função. Ou você também tem um servidor web interno. Então, isso aqui é uma outra tecnologia, é uma outra coisa que tem surgido com força. Ao invés de você ter um aplicativo, ou ao invés de você ter um software para controlar o equipamento, que muitas vezes o aplicativo só tem para tal sistema operacional e não tem para o outro, então você fica limitado.
ou então o software só tem para um sistema operacional e não tem para o outro. Aí justo o cliente usa um sistema operacional A e o equipamento só fornece o software para o sistema operacional B. E aí você começa a ficar limitado nessas questões de aplicativo ou software, porque só funciona num ou outro. Alguns funcionam em ambos, óbvio, mas outros não. Então, o servidor web remote interno é um recurso muito interessante. Ou seja, você vai abrir um web browser, eu vou mostrar isso daqui a pouco, qualquer um, tá? Chrome, Firefox, Internet Explorer, e aí você digita o número de IP uma vez conectado no aparelho, diretamente, né, na porta network aqui, ou sem fio. Você digita o IP do aparelho e aí você entra dentro do aparelho para fazer todas as configurações. Então, você pode fazer isso com qualquer dispositivo móvel, PC, computador, smartphone, tablet, o que você quiser, você vai poder usar para acessar o Mixer. E outra coisa interessante, que foi também uma das perguntas lá que a gente explorou, que a hora que a pessoa for acessar o Mixer, ele vai poder mexer em tudo ou existem níveis para isso? Então, você pode ter 2 níveis de acesso no Mixer. Como operador, que possui controles básicos, né, com limitações, e administrador, que é quem vai poder configurar todo o sistema e também operar o sistema por completo. Tá? Essa tela, você vê o botão de encoder. Essa tela azul aqui, com várias cores, é a tela principal do administrador. E essa tela branca aqui, mais clara que você está vendo, é a tela que o operador enxerga quando ele acessa na função operador. Você pode ver que tem muito menos controles disponíveis no operador do que no administrador. Tá? E o sistema também permite aí controle externo por terceiros, né, via IP. Tá? Controle IP por TCP ou UDP, protocolo TCP ou UDP. Existe na página da Audiotécnica, lá no produto, existe lá o manualzinho de configuração desse controle por terceiros, tá? Toda a linha de comando lá. Então, como eu falei, ó, a interface é web browser, então você pode acessar com qualquer um dos navegadores existentes e com qualquer dispositivo móvel. Então, por exemplo, eu tenho aqui, acho que eu consigo mostrar para vocês. Eu tenho no meu web browser aqui, ó, o Mixer aberto. Então, eu abri aqui, no caso, eu estou usando o Internet Explorer mesmo, e aí eu digitei o IP do Digital Smart Mixer, e aí eu já tenho o visual completo do Mixer, tá? Como eu expliquei, ó, o meu microfone está ligado aqui no canal 1, e o USB chega nesse canal estéreo aqui. Tá? Então, é dessa forma que eu estou fazendo. E aí eu enderecei o meu microfone para a saída 1, que é a saída que está configurada USB, para vocês poderem escutar. Tá? Então, qualquer web browser que eu abrir aqui, eu digito o IP do aparelho. O IP do aparelho vem no manual, e você consegue descobrir também usando um software da Audiotécnica chamado Locate, tá? Esse software aqui, ele consegue identificar na rede os equipamentos que estão conectados. Mas depois eu volto para ele aqui. Então, vou voltar para a minha apresentação. Então, quando você acessa o Mixer, entrar na tela lá, você vai poder escolher se você vai acessar como operador e como administrador. Em configurações anteriores, você vai ter configurado uma senha para qualquer um dos dois, ou para os dois. E aí, a hora que a pessoa escolher administrador e clicar em login, vai pedir a senha, tá? E a mesma coisa para o operador. E você também vai poder escolher o idioma que vai trabalhar
o mixer, né? As informações que estão dentro do mixer, inclusive, já existe o idioma português. Então, você vai poder acessar as funções todas em português. Então, em vez de estar escrito low cut, vai estar escrito corta grave. Então, fica mais fácil, principalmente para o cliente, que em alguns casos não tem conhecimento da língua inglesa, ele vai conseguir ter o visual ali do equipamento em português, tá? Aqui. Esse aqui é o Locate, que eu mostrei para vocês rapidamente, tá? O Locate é um software que você consegue baixar no próprio site da Audio-Técnica, que tem, no caso do Locate, né, que é só um identificador dos equipamentos da Audio-Técnica, ele tem para Mac ou Windows e dispositivos iOS, tá? O download é gratuito. O que o Locate faz? Ele vai buscar na rede, tá? Todos os equipamentos da Audio-Técnica que estão conectados. Então, eu conectei o sistema de conferência num roteador sem fio, eu conectei o digital Smart Mixer num roteador sem fio e conectei meu computador nesse roteador sem fio. Se eu abrir o Locate, ele vai identificar esses equipamentos da Audio-Técnica que estão na rede. E aí eu descubro o número de IP aqui automaticamente. E quando você tiver mais de um equipamento, eu tenho uma sala de reunião com 3 ATDM 0604. Qual que é qual? Você tem um botão aqui, Identify, e quando você clica nesse botão, o mixer começa a piscar, então você identifica quem que é esse primeiro mixer aqui, tá? Então, esse Locate, ele é muito interessante você ter quando for instalar aí os equipamentos da Audio-Técnica. Aqui você tem os controles principais, né, das entradas. Então, uma vez que você escolheu aqui administrador, login, você já vai cair automaticamente para essa tela aqui. Aí você tem a seção de entradas, né, chamada input, onde você vai ter todos os controles necessários para fazer a configuração do seu sistema. Qual o tipo de sinal que você está usando, o ganho, se vai precisar ligar o Phantom Power, o 48 volts ou não, filtro, equalização, AEC, o nosso ATDM 0604 possui AEC em todos os 6 canais, que é o conhecido como Acoustic Echo Cancellation, né? Cancelamento acústico de eco, a gente vai ver como é que ele funciona daqui a pouco, tá? Endereçamentos, função Smart Mix, canal e o botão de volume e mutar, que é basicamente o que vocês viram aqui quando eu abri o mixer aqui. Então, o controle é bem fácil, é só você clicar, você quer equalizar, você abre a tela do equalizador e aí automaticamente você consegue mexer nas funções do equalizador, tá? Volume, então tá tudo fácil aqui na sua mão. Eu vou alternando as telas para vocês poderem entender um pouquinho, ver o mixer na prática. O canal 5 e 6, tá? Além de sinal de microfone, eles também aceitam sinal de linha, tá? Então, do 1 ao 4, somente sinal de microfone. E aí, o 5 e 6, você já pode ligar um sinal de linha mais 4 dBu profissional, menos 10 dBV. Então, quer ligar um aparelhinho de CD, um DVD, ou quer ligar o próprio áudio do celular para ficar tocando música antes da reunião começar, você vai ligar e usar o canal 5 e 6 para isso. Ou a entrada estéreo, tá? Funções importantes que você tem nesse mixer aqui. Você tem a função Gate, Gain Sharing, que você pode habilitar por canal. Então, o que acontece? O Gate é uma função muito interessante, porque às vezes você tem 5 microfones na sala de reunião, só que você não quer que esses 5 microfones fiquem abertos o tempo todo. Então, você ativa o gate, configura os parâmetros desse gate, para quando a pessoa não estiver falando na frente do microfone,
o canal ele fecha automaticamente. A hora que a pessoa começar a falar, o volume é aberto desse canal e o sinal sai. Então, essa função gate aí ajuda a controlar a quantidade de microfones abertos no ambiente. Tá? O compartilhamento de ganho, que você consegue decidir nesses volumes aqui, que você pode ver na imagem aqui, o quanto de ganho será dedicado para cada microfone. Tem pessoas que falam mais alto, tem pessoas que falam mais baixa. Você sabendo isso aí, você consegue alocar um ganho mais para quem fala mais baixo e diminuir o ganho um pouco para quem fala mais alto, tá? E isso pode ser habilitado por canal. Um outro recurso muito interessante que você tem aqui você pode ativar o canal para uma saída. Então, aqui a gente vê na imagem aqui 2 canais indo para a saída 1. Só que um deles está na cor azul, tá? Então, o que significa isso? A função Smart Mix, tá? Ele consegue fazer aí um mix, né, de volume dos canais automaticamente. Isso te ajuda, você não precisa ficar esquentando a cabeça com controle de volume para cada microfone, tá? Só que você pode endereçar um canal para a saída sem a função Smart Mix estar habilitada. E aí ele fica na cor azul, tá? Ou você pode habilitar um canal para essa mesma saída, só que com a função Smart Mix ativada. Então, é um recurso interessante que, às vezes, você não quer ativar no microfone do presidente, do diretor, a função Smart Mix. Então, você consegue usar o microfone dele na saída 1, mas sem ter a função Smart Mix. Já para os outros, para as outras pessoas, você quer ativar o Smart Mix, então você clica de novo, ele fica roxo, e aí você tem o Smart Mix funcionando, tá? É um recurso aí que ajuda, tem tudo explicado no manual, e qualquer dúvida também, no final hoje vocês podem perguntar ou mandar um e-mail para mim, tá? E a função AEC, tá? Acoustic Echo Cancellation. Essa é uma função muito importante para os mixers que vão ser instalados em salas de reunião que vão ter audioconferência ou videoconferência. Por quê? O que acontece aqui? Essa imagem ilustra muito bem o que vai acontecer se o seu sistema não possui o cancelamento acústico de eco. Aqui a gente tem 2 salas em locais diferentes e essas pessoas vão se comunicar, tá? Só que o que acontece? O áudio, essa pessoa vai falar, o azulzinho aqui vai falar, o microfone vai captar, entra no mixer, que vai para o computador, que vai transmitir isso pela internet, e aí chega na outra sala. Ou seja, existe um atraso do tempo que esse azulzinho falou para o tempo que o som da voz dele vai sair nessa caixa aqui. Tá? Só que nessa sala também tem um microfone que capta esse amarelinho falando. Só que a voz do azul aqui, ele vai sair nessa caixa, o microfone vai captar e vai chegar para ele de novo atrasado. Então, ele vai ficar ouvindo a voz dele com o famoso eco, e aí ninguém vai se entender o que está acontecendo. A mesma coisa para o amarelinho aqui, ó. Ele vai falar, vai entrar no microfone, vai ser transmitido para o outro lado, já chegou do outro lado atrasado. E aí vai sair na caixa, o microfone vai captar e vai mandar para ele de novo. Então, os dois aqui estão se ouvindo com eco e não estão entendendo nada o que está fazendo, o que um está falando para o outro. A função do AEC, que é um algoritmo, né, um chipzinho, que ele entende isso aí, você vai configurar, é muito simples configurar, e aí ele não vai deixar com que a voz desse cara aqui, do azul, chegue de novo para ele. Ele vai cortar essa voz antes do sinal sair do mixer. Quando isso acontecer, todo mundo vai ficar feliz, aí todo mundo vai se entender, tá? Então, o AEC ele é muito importante. E o ATDM 0604 tem o AEC nos 6 canais de microfone, tá? E isso é muito importante. Então, como eu comentei,
é um chipzinho que faz todo o processamento, que consegue atender os 6 canais de microfone ao mesmo tempo, tá? Aqui. Existe toda uma configuração de AEC, como o nosso tempo é curto aqui, a ideia é justamente mostrar para vocês que o ATDM 0604 possui o AEC. Aí a configuração dele, a gente explora em outra oportunidade de treinamento, de webinar, ou teremos a Infocom em breve, a Técnico Multimídia Infocom aqui no Brasil, e aí eu já antecipando aqui, já convido todos para visitarem o stand da Audiotécnica, que estaremos com um produto lá. E a parte de saídas também. Então, você tem o controle de entrada e o controle de saída. Então, são as 4 saídas aqui, saída 1 e 2 e a saída estéreo. E com controle completo também. Você tem equalização, tá, de 12 bandas, você tem compressor, você tem limiter e você tem o que a gente chama de feedback suppressor settings, que é um eliminador de microfonia. São equalizadores, né, são filtros que detectam se na sala que você está usando o microfone aconteceu uma microfonia, o sistema, o mixer consegue identificar qual frequência que é e ele vai lá e atenua essa frequência para poder parar a microfonia, tá? Então, você consegue ter aí até 12 filtros para eliminar. Então, aconteceu uma microfonia numa frequência, ele vai identificar aqui e vai usar o filtro 1. Aí, aconteceu uma microfonia em outra frequência, ele vai ativar o filtro 2 e assim vai, tá? Isso aí é temporário, ele atenua a frequência, depois ele volta ao normal, ou você consegue transferir essa frequência para o equalizador e deixar ela fixa, tá? Então, é um recurso muito importante ter nas saídas do Auto Mixer, principalmente no ambiente de reunião, em que não vai ter um operador de áudio o tempo todo lá para lidar com esses problemas. Outras configurações que você pode fazer no Mixer, a senha de acesso, tá? Para o administrador e para o operador. Você também consegue restringir o operador por IP, tá? No painel frontal, como eu falei, você tem acesso às funções dos canais e das saídas no painel frontal. Mas você só tem acesso se você deixou habilitado essa função. Se eu desmarcar aqui o canal 1, lá no painel frontal, eu não consigo mexer no canal 1. Tá? Então, você também tem essa restrição no painel frontal, se você quiser. E a tela do operador, que é muito legal. Você está acessando o Mixer agora como administrador. E aí você vai vir aqui em configurações, página do operador, e você vai escolher o que é que o operador vai poder mexer. No caso aqui agora, por exemplo, dessa tela que a gente vê, foi habilitado somente o canal 1 para o operador mexer. Foi nomeado o canal, tem um símbolo e um nome, mic, e o volume aqui. Então, é isso aqui, somente esse canal que o operador vai poder mexer quando ele acessar o Mixer como operador. Nenhum outro canal ou outra saída foi habilitada para ele mexer. Então, você faz tudo isso aqui rapidamente, muito fácil de você configurar. E aqui é uma tela de operador, tá? Tanto num dispositivo, num smartphone, como a gente vê aqui pequenininho, quanto num tablet. Então, de novo, você acessa, provavelmente o mixer vai estar aí num roteador sem fio, você conecta o seu smartphone nesse roteador e conecta o seu tablet ou o seu computador no roteador. E aí você abre o web browser e digita o IP do aparelho. E aí você, acessando como administrador, você vai ter essa tela aqui. Você consegue, que aqui nessa tela a gente não consegue ver todas as opções, mas você consegue restringir. No caso aqui, ó, o operador, ele está com controle de volume, desses, o azul aqui são os canais de entrada, são 3 canais, aqui por exemplo, e uma saída.
que é a saída da gravação. E aqui é o preset, é a memória, tá? Esse operador aqui está com acesso para chamar memórias diferentes, mas você pode limitar e ele não vai ter essa tela aqui, esse pedacinho para ele poder mexer, tá? Aqui no smartphone, ó, a gente já vê o controle de 2 entradas só e de 3 saídas. Aqui são só exemplos, tá? Você não consegue ter vários operadores. Uma vez que você criou um operador, você vai ter uma tela comum para todo mundo. Não importa quem acessa, vai ter sempre uma tela. Aqui são presets diferentes, então por isso que a gente está vendo combinações diferentes aqui. Tá? Memórias que você consegue gravar, tá? Para quem quiser entender um pouquinho mais do ATDM, pode visitar o site da Audio-Técnica, audio-técnica.com, vai lá em produtos, Digital Mixer e acha o ATDM 0604. E lá tem um download desse Web Remote Manager. Como o mixer ele é Web Remote, você só consegue acesso a ele se você tiver um mixer para entrar dentro dele lá. Mas a Audio-Técnica lançou recentemente o Web Remote, que você consegue, na sua casa, no seu escritório, abrir o Web Remote Manager e configurar o Auto Mixer para poder entender como ele funciona. Ou, se você está realizando um projeto, enquanto a pessoa está instalando o Auto Mixer lá na sala de reunião, você consegue, no seu escritório, já fazer toda a configuração aqui no Web Remote, salvar o arquivo, o preset, e depois carregar isso para o Mixer lá. Então, você ganha tempo de projeto podendo fazer isso no seu escritório, tá? Eu acho que eu tenho aqui, rapidinho, tá? Só para a gente poder olhar. Tá aqui, Web Remote Manager, tá? É um softwarezinho que aí você consegue abrir aqui. Então, eu tenho Web Remote, não preciso ter um mixer, eu clico aqui em novo arquivo, e aí ele vai me abrir o mixer propriamente dito no meu Web Remote, tá? E aí eu consigo fazer toda a configuração necessária aqui. Volume, escrever o nome no canal, mudar a cor do canal, escrever o nome, tá? Então, tudo que é necessário você fazer, você faz, que é exatamente como se faz no Mixer. Ativar o AEC, ligar o Phantom Power. Então, tudo que você precisa para a sala de reunião, você faz aqui. E aí você vai e salva esse arquivo, tá? Em algum local. Aqui, webinar. Pronto. Agora eu tenho esse arquivo salvo. Quando você tiver um mixer instalado, você conecta no mixer e carrega esse arquivo para dentro do mixer. É muito simples e vale a pena vocês estudarem aí para conhecer o nosso ATDM 0604. E ele já vem aí com... são 6 presets e 3 deles já vêm de fábrica configurado. E no manual vem o diagrama. Então, se é uma conferência Web Remote, você pode chamar a memória 2. E aí já vai vir lá os presets prontos. E aqui o diagrama mostra como é que você tem que conectar todo mundo, tá? É uma discussão local, ou seja, você não vai enviar o áudio para outro lado, você só vai manter o áudio dentro da sala. Então, existe a memória 3 e um diagrama como é que você faz a ligação do seu sistema. E uma conferência Web Remote, então você também tem aqui a memória 4, e aí o diagrama de como você tem que fazer a ligação do seu sistema. Tá? Isso tudo se encontra no manual do produto. Bom, eu sei que são muitos detalhes, mas eu queria passar a ideia aí do Mixer, que responde a muitas das perguntas que a gente viu inicialmente na nossa apresentação. E agora, para a gente caminhar aqui para o final, eu gosto de falar, então, mas a gente tem um horário. Luiz, adorei o Mixer, mas ele é muito pequeno. Eu faço locação para conferência, ou eu estou dimensionando um sistema de conferência que eu vou precisar de 50 microfones, vou precisar de 100 microfones, vou precisar de interpretação,
Então, a Audiotécnica tem um dos sistemas que a gente tem, que é a ligação todo com cabo de rede, categoria 5E, plug and play, sistema digital de discussão, conhecido como a TUC 50. Tá? Tá aqui. O sistema teve uma atualização recentemente, que agora você consegue ter em cada unidade de controle 100 microfones conectados ao mesmo tempo. Tá? Luiz, mas eu preciso mais do que 100, eu preciso de 200 microfones. Então, você adquire uma segunda unidade de controle e faz o link de uma para outra, e aí você tem 100 unidades de microfone ligado no primeiro controle, mais 100 unidades ligado no segundo controle. Tá? Então, você consegue, sim, ampliar esse sistema. Tá? Aqui algumas características importantes. Você consegue ter 10 pessoas falando no máximo simultaneamente, é aquilo que a gente falou lá no início. Eu acho que mais do que 10 pessoas habilitadas para falar num sistema de conferência começa a virar bagunça. Então, 10 unidades ativadas para se falar é mais do que suficiente. Você pode diminuir essa quantidade se você quiser, tá? Você pode fazer a conexão do sistema via daisy chain ou anel, ring, tá? Você pode escolher o modo da conferência, tá? Fala livre, por exemplo, então qualquer um que apertar o botão lá já pode sair falando, desde que esteja no limite lá de pessoas falando, ou, por exemplo, pedir permissão para falar. Então, nesse caso aí, você vai ter que ter um operador monitorando o sistema. Quando a pessoa apertar o botãozinho da base para falar, vai ficar piscando e vai aparecer a mensagem lá para o operador. Tal pessoa está pedindo para falar. E aí esse operador escolhe se ele fala ou não. Tá? Habilita a pessoa para falar ou não. Outra coisa que responde uma das perguntas, você consegue gravar diretamente no sistema de conferência. Ele tem uma porta USB na frente dele, que você pode conectar um pendrive, tá? E fazer a gravação diretamente no pendrive, e aí ele vai gerar lá um arquivo em Wave ou MP3, de acordo com o que você precisa. Tá? Você pode ter controle via remoto, via IP, por terceiros. Tá? Você tem ótima inteligibilidade, você tem supressão de realimentação, tá? O Feedback Eliminator. Tá? E o sistema ele é expansível e escalável com o AT-Link, tá? Extender. E, de novo, é o protocolo da Audiotécnica que transmite o áudio digital, sem compressão, bidirecional, em 24 bits, 48 kHz. Você mantém a qualidade. E você consegue ter, nesse sistema de conferência, até 3 idiomas de interpretação ao mesmo tempo. Tá? Então, a conferência a língua que todo mundo fala é português, mas tem um francês. Então, esse francês vai falar, a pessoa que vai fazer a tradução vai escutar e vai traduzir para o português. Ah, mas tem um alemão também vai falar. O alemão vai falar, vai ter um segundo intérprete lá que vai fazer a tradução do alemão para o português, e um terceiro idioma você pode colocar no sistema também. Tá? Você tem baixíssimo nível de ruído. Os microfones que ligam na base são de 3 pinos. Tá? Já existe o microfone pescoço de ganso próprio do sistema, mas como ele é XLR de 3 pinos padrão, você pode colocar qualquer outro microfone no seu sistema. Tá? Tem controle de ganho automático por unidade, por microfone, isso é muito legal. Eliminador de microfonia e equalização. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que os controles de ganho automático, equalização, são independentes por unidade de discussão. Ou seja, para cada pessoa que está lá na conferência, você pode fazer uma regulagem diferente de equalização, de ganho automático, se for necessário, compressão, e isso vai ficar salvo na base dele. Tá? Não é comum para todo mundo, que isso às vezes é uma limitação. Você quer
ativar o ganho automático para uma pessoa, mas para outra pessoa não precisa. E em algum sistema de conferência você não consegue fazer isso, no nosso você consegue, tá? E esses são os componentes que tem no sistema de conferência. A unidade de controle, que é conhecido como ATUC, ATUC 50CU, CU de Control Unit, em português, unidade de controle. É esse cara aqui que vai gerenciar todo o sistema, tá? Você tem o ATUC 50DU, que é a unidade de discussão, que é essa basezinha aqui, tá? Onde você vai ativar o microfone para ligar, ele tem conexão de fone de ouvido. No caso da interpretação, tá? Quando você for ouvir a tradução de um outro idioma, você conecta o fone de ouvido na lateral dele, do lado de lá, e aí você vai escutar essa tradução pelo fone de ouvido e não pelo alto-falante que tem aqui, tá? A unidade de interpretação, que é igualzinha, tá? Só muda aqui os botõezinhos, mas fisicamente a unidade de discussão e de interpretação são iguais. Temos dois modelos de microfone, o M43H, que é de 43 centímetros, e o M58H, que é um microfone pescoço gigante de 58 centímetros, tá? A unidade de integração, que é essa aqui, e o Link Extender, que eu vou comentar dele daqui a pouco, tá? Então, eu acabei não colocando aqui, mas na traseira da unidade de controle, do 50CU, existem conexões analógicas, um conector Euroblock que a gente viu agora há pouco ali no mixer, tá? Então, ele tem entrada para microfone, ele tem saída, então você precisa, além do sistema de conferência, ligar um microfone sem fio para alguma pessoa dar um aviso. Você liga esse microfone sem fio na entrada analógica. Ou você precisa mandar o sinal dessa conferência para um outro ambiente. Tem uma saída analógica lá para você poder fazer isso aí. E numa central de controle dessa aqui, unidade de controle, você pode ligar até 100 unidades de discussão, tá? E aqui está a porta USB, bem na frente, que você pode espetar o pendrive ali e fazer a gravação em Wave e MP3, tá? Em Wave, você pode gravar... deu um branco aqui, peraí. Eu vou achar uma colinha aqui que eu tenho. Bom, aqui. Tá? Em Wave, você pode gravar até 4 canais separados. Em MP3, você pode gravar até 2 canais separadamente. Tá? Você consegue criar grupos, né? Se a gente olhar nessa tela aqui, ó, você tem aqui, ó, fonte da gravação, canal 1, 2, 3 e 4. Você consegue montar 4 grupos, tá? E aí endereçar áudios diferentes para esses grupos. Então, você pode gravar a voz do presidente num canal, a voz de um país no outro canal, a voz de um país no outro canal. Então, você consegue ter até 4 canais separados, tá? Bom, essa aqui é a unidade de discussão, é a base, tá? Qualidade de áudio 24 bits, 48 kHz, tá? E tem a saída de fone de ouvido. E na parte de baixo é onde você tem 2 portas RJ45, que é para fazer a conexão daisy chain aí. Então, você vai sair da unidade de controle, um cabinho de rede, vai ligar na primeira unidade. Sai um cabinho de rede dessa unidade, liga na segunda unidade, e aí você vai fazendo esse daisy chain na quantidade que você precisa, tá? Tá aqui. Os dois microfones que eu já comentei são idênticos, só muda o comprimento, 43 centímetros e 58 centímetros, tá? Você tem o anel aqui onde você conecta na base, ele tem uma estrutura para poder evitar captar vibração, então a pessoa bate na mesa ou bate na unidade, essa batida não é captada pelo microfone, tá? E tem a espuminha também para evitar o famoso puff. E esses microfones, eles têm uma tecnologia, tá? De blindagem contra RF. Um microfone desse aqui, ele é uma antena. Qualquer onda de radiofrequência pode chegar nele e gerar um ruído no seu sistema.
Então, todo o microfone tem uma tecnologia, tem patentes para poder evitar com que esse RF chegue no microfone e você tenha o problema no seu sistema, tá? Essa aqui, ela é a unidade de integração. Ela é exatamente isso aqui, só que ao invés de ser em formato de mesa, você colocar em cima da mesa, você consegue embutir ela na parte de baixo. Em algumas situações, num projeto, a pessoa fala, mas essas bases em cima da mesa são muito feias, eu não quero. Então, você consegue ter a mesma unidade, só que nesse formato aqui, você pode parafusar em cima da mesa. E ela tem entrada de microfone, tem saída de fone de ouvido, tem saída para alto-falante, se você precisar. Então, tem todos os controles, né, que você teria numa base dessa aqui, você tem nessa aqui. E esse aqui é o Link Extender, que é muito importante, porque como o sistema é ligado com cabo de rede, existe um limite, né, de quanto de distância desse cabo de rede que você vai poder usar no sistema. Porque as bases, elas são alimentadas pelo cabo de rede, né? Não existe essas unidades de discussão aqui, ó, o 50 DU, não tem tomada, nem pilha para alimentá-los. Então, toda a alimentação vai pelo cabo de rede. Então, existe um limite de distâncias que você pode ter nesse cabo. Como é que eu sei esse limite, Luiz? Tem alguns caminhos para você poder saber esse limite. Existe um aplicativo da Audio-Técnica para iOS, no caso, tá? Que existem algumas ferramentas, e uma delas é o ATUC 50 Calculator, que é o seguinte, você abre o UC50, e aí você escolhe a unidade e você coloca aqui, ó, qual é a distância da central de controle para a primeira unidade de discussão. 10 metros, por exemplo. E aí qual vai ser a distância de uma unidade de discussão para outra? 1,5 metro, por exemplo. E aí esse aplicativo vai te mostrar aqui, ó, você vai conseguir, apesar do sistema aqui aceitar 100 unidades, para essa configuração, você vai conseguir apenas ligar 55 unidades de discussão e vai usar aí 76 metros de cabo. Luiz, mas eu gostaria de ter mais, eu preciso ter 50 unidades de discussão. E aí é onde entra o ATLK Extender 165, tá? Você vai colocar ele na cadeia da sua ligação e ele vai gerar aí uma fonte de energia maior para você poder chegar mais longe. Essas informações tem no manual do produto. Então, por exemplo, para esse exemplo que eu citei aqui, ó, 10 metros é a distância da central para a base, para a primeira, e 1,5 metro de uma para a outra. Eu só consigo ter 45 unidades. Tá? Luiz, mas eu preciso chegar a 50. Então, lá no manual, né, num dos trechos lá do manual, eu dei um print screen aqui para a gente ver, ó, tá ele aqui, ó. Então, ó, o que o aplicativo me mostrou foi isso aqui, ó. Tá? Eu consigo ter até 45 unidades sem precisar do Link Extender. Se eu precisar de mais, eu vou ter que vir aqui e eu preciso chegar a 50 unidades, então eu vou ter que incluir no meu sistema aqui um Link Extender, tá? E aí a ligação vai ficar mais ou menos como está aqui no seu diagrama. Aqui foram 10 metros, 1,5 metro, 1,5 metro, e aí aqui eu consigo colocar um cabinho de 10 metros, e aqui eu consigo colocar um cabinho de 10 metros. Tem tudo especificado aqui, ó, distância 1, distância 2 e distância 3. E aí eu consigo chegar nas 50 unidades que eu preciso, tá? Então, depois dei uma olhadinha no manual lá, que isso vai te ajudar a entender aí o dimensionamento. E esse é o meu papel também. Está fazendo um projeto, precisa de ajuda, entre em contato comigo, que eu vou ajudar nessas configurações. Você pode ligar o sistema tanto em topologia anel, ring, quanto em daisy chain, tá? Então, você sai da porta A, entra no primeiro, vai para o segundo, terceiro, quarto, e aí, do último, você volta para a porta B, tá? Você tem porta A e B aqui para poder fazer isso, tá?
e ainda tem uma porta CD também. São 4 portas para você poder fazer a ligação. Ou a daisy chain. Sai de uma porta, entra no primeiro, segundo, terceiro, quarto, e acabou a cadeia, já está pronto para funcionar o seu sistema. Ou eu posso fazer 2 linhas. A porta A vai para uma linha, e a porta B vai para outra linha. Tá? Então, você consegue usar os 2 tipos de conexão. A gravação eu já falei, você pode gravar direto aqui no pendrive, em Wave ou MP3, e todo o sistema também é controlado pelo Web Remote. Não tem software, não tem aplicativo, tá? Então, aqui, eu estou com o sistema conectado aqui, vamos ver se eu consigo. Se eu abrir o meu locate aqui, ó, ele já identificou. A hora que eu clicar aqui em Open, eu já sei o IP. Eu poderia abrir aqui o meu web browser e digitar o IP. Mas, pelo locate, eu posso clicar em Open e aí automaticamente ele entra na tela aqui. Administrador, já existe vários idiomas, incluindo português, e aí eu dou o login, e aí eu tenho aqui a tela da minha conferência, tá? Eu posso configurar, fazer várias configurações, tá? Conferência, se vai ser conversa livre, quantos microfones eu vou manter aberto ao mesmo tempo, tá? Então, você consegue fazer tudo isso aí. Solicitar palavras se você quiser, tá? Uma vez que você configurou, você pode vir aqui iniciar a conferência e aí o seu sistema está pronto. Ó, eu posso nomear cada uma das bases, tá? No caso aqui eu tenho 3 bases aqui agora ligadas, tá? Posso definir quem vai ser a prioridade nessa base, tá? Então você tem toda a configuração. E em cada uma das bases aqui eu consigo configurar volume do microfone, se vai ser ganho automático, tá? Se ele vai ser a prioridade. Então, você consegue configurar por base os parâmetros diferentes. Bom, gente, por mim, eu ficaria falando aqui até 5 horas da tarde. Tem muito assunto, tem muita coisa. A gente poderia explorar muito mais aqui o equipamento, mas o nosso tempo é curto. Eu só queria apresentar aí algumas dicas, alguns produtos e algumas tecnologias que a gente tem, tá? Antes da gente ir para as perguntas, eu já convido aí todo mundo para ir na Técnico Multimídia Infocom, que acontece no Brasil, aqui em São Paulo, nos dias 22, 23 e 24. A Audiotécnica vai estar com stand lá, estarei com todos os produtos lá e muitos outros que a gente tem. Quem quiser conhecer de perto, bater um papo, está convidado. Só usar esse código aí, áudio 501 VIP, que você consegue fazer a sua credencial lá e entrar na feira. Obrigado, Luiz, muito obrigado. Ótima apresentação. E temos 10 minutos para perguntas, então fica à vontade, por favor, pessoal, fazer perguntas para o Luiz. Como ele fala, em 3 semanas vamos ter a Tecno Multimídia Infocom aí no São Paulo Expo, aí no Brasil. A Audiotécnica tem um stand e o Luiz vai estar aí no stand também, com todos os produtos, possivelmente, que ele tem falado. E aí também pode falar com ele sobre as dúvidas, mas temos 10 minutos se querem aproveitar o Luiz aqui para responder. Fiquem tranquilos, vamos enviar para vocês a gravação do webinar, ela vai ficar gravada no YouTube, e aí vocês vão poder revisar novamente e compartilhar com os colegas para espalhar o conhecimento, todo esse ótimo webinar que o Luiz tem apresentado hoje. Então, temos algumas perguntas, eu vou começar a ler. E, lamentavelmente, só temos 10 minutos, porque temos outro webinar agora, temos que preparar a sala. Então, mas tudo bem. Aí tem o Luiz, o André de Oliveira, tem uma pergunta. Dá para mandar áudio para transmissão de vídeo ou webinar? De que forma? O André Oliveira pergunta, Luiz. Então, se ele estiver usando acho que eu entendi a pergunta. Se ele estiver usando o ATDM 0604,
essa porta USB aqui vai estar conectada no computador. E aí o software do webinar ou o software que ele estiver usando vai reconhecer o mixer como sendo a sua interface de áudio. Não sei se eu consigo mostrar aqui. Quando eu conectei aqui no webinar, aqui, ó, esse aqui é o controle do webinar que a gente está usando aqui, que é o GoToWebinar. Quando eu abri o GoToWebinar, ele já encontrou aqui como sendo a minha interface de áudio, ó, o Digital Smart Mixer da Audio-Técnica. Então, eu habilitei aqui para que o áudio que está indo agora para o webinar seja pelo meu mixer. E eu estou escutando também pelo Digital Smart Mixer. Então, o sinal do meu microfone sai por aqui e o do Vitor, no caso aqui, que está nos ajudando, chega pelo USB e eu consigo. E qualquer outro software, até se eu tivesse um software de gravação aqui, meu software de gravação iria reconhecer esse mixer como sendo a interface de áudio. Ótimo, Luiz. Obrigado. Temos mais outra pergunta do Alexandre Santos. Ele pergunta, posso utilizar o protocolo AES67 no ATDM? Não, ainda não. Tá? O único protocolo que a gente tem aqui é o Audio-Técnica Link. Tá? O AES67 a gente ainda não tem. A gente está desenvolvendo aí produtos, obviamente, em breve, com certeza, a gente terá novidades com o mixer com Dante AES67. Ok, obrigado. E aí temos o Mauro Chaves falando parabéns para você, muito boa apresentação. E por enquanto, acho que são as perguntas que temos, Luiz, mas ótimo, acho que a apresentação foi tão boa e tão abrangente que tem respondido muitas das perguntas que o pessoal tinha. Aí já fica, vocês convidados, ficam convidados para visitar o stand da Audio-Técnica, na Tecno Multimídia Infocom, dentro de 2 semanas aí em São Paulo Expo. Vamos ter muito conteúdo, Live Event Summits, Control Summit, temos Education Technology Summit, temos Digital Science Summit, e temos muito conteúdo interessante para vocês. Por favor, passar a voz para os colegas, para visitar a feira, esperamos vocês lá. Muito obrigado, fechamos assim o webinar. Parabéns, Luiz, deixo você aí as últimas palavras do webinar hoje para os brasileiros. Obrigado. Tudo bem, muito obrigado, Mauro, obrigado aí pelo elogio, espero ter esclarecido a dúvida de todos, e novamente, está aí meu e-mail, se alguém quiser me escrever, fique à vontade, e de novo, convido a todos para visitar a Tecnicom Multimídia Infocom, agora em maio, em São Paulo. É uma feira imperdível, muito conhecimento de áudio, vídeo, iluminação e automação. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.